Queridos, depois desse hiato por ocasião da nossa viagem, os irmãos tiveram aqui um missionário de Asa Socorro pregando, já soube que foi uma bênção, que bom. Nós vamos retomar a nossa caminhada no livro de Esdras, a nossa quarta mensagem, que na verdade vai continuar ou completar aquilo que nós começamos a ver na última mensagem. E o tema da última mensagem foi o seguinte: o compromisso com a restauração oscila diante da oposição, se referindo ao compromisso que o povo tinha com a restauração da cidade de Jerusalém, dos seus muros e do seu templo. Mas durante a nossa caminhada em todo o livro de Esdras, o nosso tema geral tem sido esse daí: à luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Então, meus irmãos, na mensagem retrasada, na segunda mensagem, os irmãos lembram que nós passamos por uma lista de nomes que sugeria que a gente dá para dar aquela pulada, né? Bora para o próximo assunto? Mas nós vimos como que a palavra de Deus nos surpreendeu, trazendo lições preciosas, mesmo em um texto que a gente pensava que não saía nada, que não tinha nada para aprender. Se você perdeu a segunda mensagem, vale a pena ver de novo ou ver pela primeira vez online. Hoje, irmãos, nós temos um trecho que não é uma relação de nomes, mas que pode parecer da mesma maneira. Puxa vida, qual é a utilidade desse texto? Eu quero sempre destacar, meus irmãos, que não existe uma sílaba sequer na palavra de Deus que esteja lá por acaso, sem um propósito, sem um objetivo. Tudo que foi escrito por inspiração do Espírito Santo de Deus foi escrito para que uma mensagem pudesse chegar àquele povo naquela época e a todos os demais que lessem aquele texto depois. Então abra sua Bíblia, se você ainda não fez, em Esdras capítulo 4, onde nós vamos continuar a linha de pensamento que começamos no capítulo 3, quando o povo começa a colocar os alicerces do templo e começa a se preparar para a restauração da cidade de Jerusalém. Naquela mensagem anterior, nós vimos que eles fizeram um altar, começaram o sacrifício, viram aqueles que estavam em dia, em condições para serem os sacerdotes, para oferecer os sacrifícios, colocaram os alicerces. Nós terminamos o texto, lembra? Com uma parte da multidão chorando e uma parte celebrando. Os mais antigos que haviam visto o templo anterior, o templo de Salomão, que fora destruído por Nabucodonosor, choravam, talvez com a lembrança daquilo que havia acontecido. O texto não fala se aquele choro é por causa das dimensões menores do templo, nada disso. Provavelmente, eu creio assim, porque eles lembraram daquela experiência amarga de ver o templo, símbolo da presença de Deus. O templo não era adorado, mas era o símbolo da presença de Deus sendo destruído. Já os mais jovens, que quando o cativeiro começou eram pequeninos ou nasceram na Babilônia, celebravam, porque finalmente o povo teria o seu templo de volta. Quando nós chegamos no capítulo 4, esse ambiente, meus irmãos, de vitória começa a mudar. Como o texto é um pouco longo, eu vou convidar você a nós caminharmos nele aos poucos. Deixa a sua Bíblia aberta aí, para que nós... vamos mudar de ideia, porque é bom a gente ler mesmo, e assim temos a ideia do todo, né? Melhor, me perdoe. Então nós vamos ler, tenha um pouco de paciência para você entender o que está acontecendo, porque depois nós vamos inclusive olhar um quadro dos anos ao redor desse texto, para que nós possamos compreendê-lo de forma apropriada. Abriu aí, Esdras capítulo 4? Ok? Então vamos ler juntos, irmãos. Vamos lá. Versículo 1, todos juntos. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel,
foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Azar-Radom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Versículo 6. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Cisai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Cisai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos: esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao sacerdote Cisai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes, a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governavam toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Cisai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Antes de nós olharmos o texto, meus irmãos, e algumas breves lições, eu sei que talvez alguns vão ter umas lembranças ruins da sua professora de história, mas tenha paciência, porque nós estamos num texto que possui um enorme parênteses, um texto que tem um pulo no tempo. E aí eu queria chamar a sua atenção para que a gente olhasse esse quadro aí.
Nesse quadro, meus irmãos, nós temos umas informações importantes a respeito de como esse texto se distribui. Vamos começar lá de cima? A gente já está tendo aquela lembrança, né, da recuperação que ficou de história. Calma, ninguém vai ter prova não, é só uma coisa rapidinha. Olha só, por volta de 539 a 530, o rei era Ciro. E aí no ano de 538, que nós vimos na nossa primeira mensagem, ele assina o seu edito, autorizando o primeiro retorno de judeus, o que nós vimos em Esdras, capítulo 1 e capítulo 2. Então Zorobabel retorna com dezenas de milhares de judeus para reconstruir e repopular Jerusalém e a província da Judéia, como seria a partir de então conhecida. Ainda no reinado de Ciro, por volta de 537 a 536, começa, mas também já é interrompida a reconstrução do templo. Isso nós encontramos em Esdras capítulo 3, foi a última mensagem. O templo é começado, os alicerces são colocados, mas a reconstrução vai parar por um tempo, e a gente vai depois dar um pulo na história para a retomada da reconstrução do templo. Enquanto isso, o rei muda. E nós temos a passagem de 530 a 522 do rei chamado Cambises. Nada de importante temos a mencionar durante o reinado dele, mas aí chega o reinado de Dario I, 521 a 486. Como vocês sabem, antes de Cristo os anos vão regredindo. O que acontece nesse tempo, irmãos? A reconstrução do templo é recomeçada. Isso a gente vai ver na semana que vem, em Esdras capítulos 5 e 6. E outra coisa que acontece é que ela é recomeçada por causa da profecia desses dois homens que estão destacados ali, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Ou seja, quando você lê o livro de Ageu e Zacarias, você está lendo gente que profetizou nos dias de Esdras, porque o povo tinha parado a reconstrução do templo. Botou os alicerces e achou que estava bom o negócio, e ficou ali. E foi dar atenção a outras coisas que a gente vai ver nas próximas mensagens. Aí que entra, meus irmãos, o pulo do tempo que a gente precisa compreender. A ordem, na época que nós estamos lendo o texto do capítulo 4 agora, o templo já está reconstruído. O templo já está lá. Esdras não está escrevendo em ordem cronológica, em ordem de acontecimentos. Porque agora no capítulo 4, ele vai tratar não da reconstrução do templo, mas como as oposições aconteceram durante décadas, para que a reconstrução da cidade e dos muros não acontecesse. Preste atenção, o templo não tem problema nenhum. Ninguém se importava com o templo. Não os judeus estou me referindo, mas os inimigos do povo de Deus. Construiu o templo, que lindo, que legal, bora celebrar, parabéns. Vou mandar as flores para vocês, porque foi ótima a conquista de vocês. Agora, reconstruir a cidade e os muros, aí é o texto que nós acabamos de ler. Começa a se levantar uma oposição. Por quê? Porque uma cidade fortificada era uma cidade difícil de ser invadida. Era uma cidade que estava protegida contra os seus adversários. E era isso que os inimigos do povo de Deus não podiam aceitar e que tentaram se levantar contra o povo para desanimá-los e acabar com a construção. No versículo, depois de Dario, ali embaixo, de 486 a 465, o rei é Xerxes, ou Assuero, que viria a ser o esposo de Esther, outro livro que se encaixa nessa época também. O que aconteceu de importante? Em 486 é levantado o começo da acusação contra Judá, que é Esdras 4, de 1 a 6, que nós acabamos de ler. Quando eles começam a ver o povo fortificando a cidade, esses homens que foram citados aqui começam a ficar preocupados. Peraí, o templo tudo bem, mas a cidade, os muros, aí não. Mas Esdras, nesse capítulo 4, irmãos, não narra só sobre isso. Olha só, depois de Xerxes, o próximo rei chamava-se Artaxerxes, de 464 a 424, 40 anos ele reinou. Artaxerxes I, na verdade o nome dele. E aí, durante esse tempo, eles escrevem a carta que nós acabamos de ler, a carta longa que eu acabei de ler. E este rei, manda interromper a fortificação de Jerusalém,
que é a carta do capítulo 7, versículo 7 até o versículo 23. Perceberam? Um longo espaço de tempo passou aí. E o povo sendo pressionado. Porque perceba, meu irmão, construir os muros dessa cidade não é como construir o muro da sua casa. O pedreiro vai lá e em uma semana levanta, não é verdade? Esses muros, lembra que a gente falava de Jericó? Eles eram às vezes 2, 3, 4 metros de largura. E mesmo quando eles não eram tão largos assim, eles eram muito altos e grossos, pedras pesadas. E de pontas em pontas eram colocadas guaritas para os atalaias, os vigias, poderem proteger a cidade. Isso você não faz da noite para o dia. E com gente ainda dando para trás. E é sobre isso que Esdras quer nos ensinar. Qual é a reação do povo diante da oposição àquilo que Deus os tinha trazido para fazer ali? Para terminar nossa cronologia, no tempo de Artaxerxes, em 458, tem o segundo retorno de judeus da Babilônia. Com quem? Com Esdras. Perceba, Esdras ainda não chegou na nossa história. Ele está escrevendo a partir da memória e da narrativa de outros. Esdras só vai chegar na semana que vem. Hoje não. Por quê? Ele chega no versículo capítulo 7, nem na semana que vem ainda. E aí ele continua até o final do seu livro que leva o seu nome. Ali embaixo, você tem o terceiro retorno com Neemias. Depois Neemias volta para a capital para responder a Artaxerxes. E finalmente ele volta para Jerusalém, aonde crê-se que ele passou o resto da sua vida. É importante só nós esclarecermos isso, irmãos, porque você fica vendo esses nomes, né? Que de repente é bom para escolher para o filho, né? Artaxerxes, vem aqui, arruma seu quarto, qualquer coisa assim. Mas nesse bolo todo fica difícil. Se os irmãos quiserem, eu posso colocar essa imagem no nossa página, no nosso grupo também, nas redes sociais, para você depois poder dar uma olhada com mais calma. Mas isso é fácil de encontrar na internet também. Isso dito, irmãos, o que essa oposição tem a nos ensinar, o que ela tem a nos trazer diante da grande ideia que começamos a ver na última mensagem. Qual é a grande ideia? Clique. O compromisso com a restauração oscila diante da oposição. Por quê, meus irmãos? O povo volta para Jerusalém para construir por causa da ordem do rei? Não! Por causa da ordem de Deus. Ciro e os demais reis foram instrumentos, meros instrumentos nas mãos do Senhor. O povo volta para obedecer a Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, para nós, porque muitas vezes Deus vai usar pessoas do mundo, entre aspas, pessoas que até não conhecem o Senhor, para abrir caminhos na sua vida, e vai depender de você, de mim, entender o que Deus está fazendo e seguir por ali, e fazer aquilo que Deus está ordenando a mim ou a você. Fazer aquilo que Deus está preparando para que eu ou você façamos. E não nos amedrontar, porque muitas dificuldades e obstáculos muitas vezes aparecem no nosso caminho. Já diz a sabedoria popular que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Geralmente vem com muito esforço, com muito trabalho, com muita, no nosso caso, muita dependência de Deus, muito discernimento, para nós chegarmos aonde Deus tem nos dirigido. No momento, inclusive, irmãos, eu tenho pedido muita sabedoria de Deus no projeto da nossa igreja, no projeto imobiliário da nossa igreja. Porque uma vez que nós tenhamos dado este passo, nós podemos dar um passo muito certo, ou podemos dar um passo muito errado. Então é importantíssimo, irmãos, nós olharmos para as situações, olharmos para as portas abertas e para as portas fechadas e compreendermos se Deus está nos mandando andar ou parar, fazer alguma coisa ou não. E neste cenário, talvez pela liderança muito isolada de Zorobabel, faltava mais gente com ele. Talvez porque Neemias ainda não tinha chegado, Esdras não havia chegado ainda, ele vem primeiro, na verdade. O povo carece de um impulso para fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Até mesmo para reconstruir o templo, a gente vai ver, Deus precisou levantar profetas, porque o povo tinha se acomodado. E aí fica a pergunta, meu irmão, que eu quero que você acompanhe nos próximos minutos da nossa
da nossa mensagem. Deus tem lhe ordenado. Deixa eu dar uma força, ênfase, grifar, sublinhar e botar em itálico, com letra verde-limão. Ordenado. Deus tem lhe ordenado coisas e você tem se amedrontado, recuado, desobedecido diante de lutas, dificuldades, oposição que se levanta na sua vida. No texto de hoje, a primeira lição que o povo de Deus vai nos ensinar, bem no comecinho, é a seguinte: diante de oposição, o povo de Deus resiste na obediência. O começo é bom. O que é que o começo do texto nos traz? O texto diz que quando os inimigos de Judá e Benjamim, o povo que voltou do cativeiro, souberam que os exilados, ou seja, os repatriados agora, né, estavam fortificando, reconstruindo o templo do Senhor Deus de Israel, foram falar com eles: queremos participar, queremos ajudar. Por enquanto nós estamos falando do templo. Essa é a primeira parte que a gente viu ali no nosso gráfico. Agora, qual era o problema desse povo? Lembra que nós falamos, irmãos, nas outras mensagens, mas eu vou falar de novo? Este era um povo misturado, mestiço. Agora deixa eu deixar bem claro, irmãos, o problema aqui não é racismo, tá? O problema não é eles serem misturados. Esta semana, o nosso devocional foi no livro de Ruth. E Ruth não era judia, Ruth era moabita. E não só ela dá o nome de um dos livros da Bíblia, como dela veio a descendência de quem? Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. Então o problema, meus irmãos, nunca foi raça. No meio do povo de Israel, sempre teve outros povos que vinham se tornar parte do povo de Israel e adoravam o mesmo Deus. Quando o povo saiu do Egito, egípcios falaram assim: meu amigo, o Deus dele arrasou o Egito, eu vou com eles. Vou ficar aqui para quê? E os nossos outros deuses não deram nem para nada. Nós vamos com eles. Então o problema não é racismo. O problema, irmãos, é espiritual. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Em segundo livro dos Reis, capítulo 17, irmãos, o cativeiro já aconteceu. O cativeiro do reino de Israel, o reino do norte. Eles já foram levados para a Assíria, certo? E agora, o texto vai nos mostrar o que aconteceu com aqueles que foram deixados para trás. Aqueles que não foram levados junto com eles. Segundo Reis, capítulo 17. Versículo 24, 17 e 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Vamos junto? Ok. 2 Reis 17, 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, preste atenção, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. E os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adramaleque e Anameleque, deuses de Sepharvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras.
Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os seus decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte é quem vocês adorarão. Diante dele, vocês se inclinarão e lhes oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhes deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Deu para entender? O que nós temos agora, meus irmãos, nesses homens tão bem intencionados que chegam oferecendo ajuda ao povo de Judá, de Jerusalém, é um povo idólatra. É um povo que misturou-se, os judeus, os israelitas que permaneceram lá, que ficaram, e os que foram trazidos de volta. É desse povo que vai surgir, 300 e poucos anos depois, os samaritanos. Dá para você entender por quê? Que lá em João capítulo 4, Jesus conversa com a mulher samaritana e ela se espanta. Mas peraí, por que você está conversando com a gente? Aí o evangelista explica: os judeus não se dão bem com os samaritanos. É gente de segunda categoria, é gente religiosamente misturada. Então veja, meus irmãos, essas pessoas que chegam, a intenção deles não é de maneira nenhuma seguir o Deus de Israel. A intenção deles é se infiltrar no povo, é começar a entender o que esse povo está fazendo em Jerusalém e o que vai acontecer. E assim, meus irmãos, o povo, Zorobabel, os demais líderes dizem: de jeito nenhum, não precisamos da sua ajuda. A gente faz sozinho. Nós é que vamos construir o templo do nosso Deus. Nós é que vamos fazer o que Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou por mandato do nosso Deus. Então, no começo, há essa obediência, há essa resistência. Isso para nós, meus irmãos, é uma lição preciosa, porque muitas vezes nós vemos na história das pessoas que se começa bem, inclusive na sua vida de menino, como adolescente, anda com o Senhor, e aí faz 18 anos, falando da nossa cultura hoje em dia, né? Aí já começa a mandar no próprio nariz, aí daqui a pouco já está ganhando o seu dinheiro, e aí a igreja começa a se tornar uma coisa que é dos pais, não é mais para mim. E aquele que começou bem, não termina bem. Aquele que começou a caminhar com o Senhor de uma maneira, no percurso da sua vida, começa a não caminhar mais. E nós percebemos, irmãos, que o povo começa bem. Depois da mensagem que vimos da última vez, reconstruindo o templo, unido, dizendo: vamos obedecer aquilo, né? Lembra que eles fizeram com os sacerdotes? Pegaram a linhagem, aí descobriram: não, você, o seu nome não está aqui na genealogia. A gente não tem como ter certeza que você pode ser sacerdote. Então me desculpe, meu amigo, mas você não vai ser, não. Nós vimos na última mensagem. Eles são obedientes. Eles são diligentes naquilo que Deus vai fazer. E agora, diante da oposição externa, eles mantêm a sua firmeza. Irmãos, qual é a nossa aplicação aqui? Será que nós temos ainda, ou estamos ainda nesse momento, na nossa firmeza de princípios, diante da palavra de Deus? Será que você hoje obedece, segue aquilo que a palavra de Deus fala com integridade, de uma forma completa?
Qual era o grande problema de Saul que a palavra de Deus nos aponta? Era alguém que tinha uma obediência seletiva. Alguém que escolhia no que ele iria obedecer a Deus, naquilo que ele iria fazer, aquilo que o seu coração desejava. Irmãos, eu percebo que existe uma necessidade de nós nos perguntarmos, nós nos confrontarmos. Será que diante de situações na vida eu vou usufruir das ofertas que me são dadas? Porque para pensar, você está aqui construindo um templo. Você tem pouca gente, você tem recursos limitados, sim, vieram os recursos junto com ele, Ciro mandou. Mas para pensar, vem esses aqui que já estão estabelecidos, oferecem a sua mão de obra e provavelmente ajudariam com as suas riquezas também, desde que lhes fosse permitido participar da reconstrução do templo. Sabe o que eu lembro? Quando eu cheguei em Boa Vista há 20 anos atrás. Em 20 anos atrás, quando eu cheguei, eu conheci alguns irmãos, e aí finalmente, eu não lembro, 96, se foi já ano de... todo ano para é ano de eleição, né? Já era ano de eleição. E aí os irmãozinhos começavam a aparecer material de construção no seu quintal. Aí eu perguntava, ô irmão, que bom, já começou a comprar as coisas para mexer na casa? Não, isso aqui foi do candidato fulano. E aqui a carrada de pedra que foi do outro candidato fulano. E esse milhão de tijolos aqui foi do outro candidato fulano. E eu perguntava para ele, irmão, quantos votos o irmão tem? Porque eu só tenho um. E na minha contagem aqui o irmão vai ter que se virar no mínimo em 3 votos. Sem esquecer o fato de que vender ou aceitar qualquer coisa de político em tempo de campanha, em troca de voto, é crime. E nós começamos a trabalhar, meus irmãos, uma mentalidade mundana de lidar com a política. Achando, inclusive, que eles estavam tirando alguma vantagem nisso. Afinal de contas, supostamente, o candidato tem dinheiro para gastar mesmo. E diversas coisas, meus irmãos, nós fomos trabalhando porque era mais ou menos domingo ouvia-se uma coisa, mas durante a semana praticava-se outra. E aí, finalmente, o filho de alguém ficou doente. Aí, na quarta-feira, geralmente de oração nas igrejas é quarta-feira, nossa também era, nós estávamos lá orando. Pedido de oração, pô, não, irmão, orar pelo fulano, meu filhinho, está com dor de garganta, febre e tudo mais, vamos orar. Mas vamos orar agora, traz aqui, vamos fazer uma oração com a igreja. Criança com febre é coisa séria, coisa perigosa, vamos orar. E aí na sexta-feira alguém me liga, pastor, tem uma coisa para falar com o senhor para a gente tomar providência, o que é? A irmã fulana levou o filho dela na benzedeira. Eu, como é que é? Mas eu confesso a vocês que vindo do Rio de Janeiro isso causou um impacto para mim. Eu falei, peraí, a gente não está muito bem espiritualmente lá no Rio não, mas nunca ouvi falar de alguém que domingo está no culto, mas sexta-feira estava no centro de macumba, porque a candomblé, umbanda, quimbanda é o que reina lá no nosso estado, né? E ela quarta-feira na oração, sexta-feira na benzedeira. Traz a irmã. Pastor, mas não é só ela não, um monte de gente faz isso, traz todo mundo então, bora conversar. É o famoso acender uma vela para Deus até para o diabo, né? Então essa é a ideia, meus irmãos, atrás, eu fico pensando assim, talvez você não faça nenhuma dessas coisas. Mas será, meus irmãos, que a forma como eu conduzo os meus negócios, a forma como eu me porto na minha carreira estudantil, eu estou pautando o meu caminho por princípios da palavra? Eu fico surpreso, meus irmãos, que eu me lembro quando eu era aluno, que de vez em quando, na matéria, já não precisa nem dizer qual é, né, que todo mundo me pedia cola, que eu terminava a prova rapidinho para me mandar, para ninguém me pedir cola. Só era inglês, irmão, não tinha mais nada. E aí um cutucava, um mandava uma borracha, tipo, escreve aqui, e aí você se surpreende com um irmãozinho da outra igreja batista mandando a borrachinha para eu colocar. Aí eu olhei para ele e falei, como é que é? Ouve-se uma coisa no domingo, vive-se outra durante a semana. Depois eu fui conversar com ele e falei, meu irmão, você conhece os 10 mandamentos? Você compreende que eu lhe dar cola, você pedir cola é a mesmíssima coisa do que roubar, porque não é seu. Você está roubando, você está lesando
com a sua atitude. E assim vai, meus irmãos. Temos que nos questionar, será que o meu comportamento reflete aquilo que eu aprendo da palavra? Nós vamos, meus irmãos, programar nos próximos sábados, não sei se todos, mas alguns, e ouvir as mensagens que foram agora proferidas na 31ª Conferência Fiel. O tema foi Vivifica-nos, ou seja, o tema foi avivamento. E uma coisa, meus irmãos, que foi bom ouvir de novo, mas eu já ouvi várias vezes, é bom reafirmar, que o Brasil não passa por um avivamento. Tantos milhões de evangélicos, não significa absolutamente nada. Com o evangelho aguado que é pregado nesse país, significa absolutamente nada. O que o avivamento, meus irmãos, trouxe em todo lugar onde ele realmente aconteceu? Mudança na ética e na moral da sociedade. Quando a Inglaterra passou por um avivamento, meus irmãos, os bares e bordéis fechavam, porque não tinha consumidores. O evangelho avassalava tanto, de tal forma a cidade, varria a cidade de tal maneira, que as casas de oração, que os templos não tinham lugar para se sentar, mas os pubs, os bares, os bordéis, os lugares de fama questionável, desertos. Porque Deus estava, por iniciativa dele, não se promove avivamento, visitando aqueles lugares, visitando aquele povo. Agora eu pergunto, meu irmão, como que nós podemos esperar que Deus nos visite com um avivamento, sendo que esse avivamento deve gerar em nós uma mudança de caráter, se eu estou em um mau caráter, em um mau testemunho, um mau comportamento no meu dia a dia? Eu quero deixar claro, meu irmão, que isso aqui não é indireto, não estou mandando recadinho para ninguém, eu estou falando em nós, com o povo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente fala muito que o mundo é assim, que o mundo é assado, que a sociedade é assim. Mas perceba que quando Deus quer trazer uma visitação sobre o seu povo, Ele nos fala em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu. A mudança, meus irmãos, na sociedade começa em mim, o avivamento começa em mim. Não num evento, não na educação, não em absolutamente nada que a sociedade possa fazer e muito menos que a igreja possa promover. Infelizmente o povo de Israel começa bem, mas no final do texto, como nós vamos ver, e depois ele vai se reabilitar, ele fraqueja diante da oposição. E meus irmãos, não temos nenhuma oposição no Brasil. A segunda parte, meus irmãos, do nosso texto, do 4 até o final, não vamos lê-lo novamente, vai nos mostrar o outro lado. Se diante da oposição o povo primeiro resiste na obediência, em segundo lugar, diante da oposição, o povo de Deus é provado a longo prazo. Como eu disse, a oposição levou muito tempo. A obra, depois que ficou parada 16 anos. E como nós vimos no quadro dos reis ali, muitos anos se passaram e o povo ali, perturbando. Primeiro em relação ao templo. E depois, com a carta que foi escrita, em relação à fortificação da cidade, que mais ainda os interessava. Quais são algumas coisas que nós podemos aprender, meus irmãos, nessa provação de longo prazo? Letra A. Primeiro houve um ataque imediato e direto. Bem no começo nós vemos, meus irmãos, que eles se dirigem a eles, que eles os acusam, que eles os desanimam, que eles tentam de todo jeito colocar esse povo para baixo. O povo que estava reconstruindo a cidade. Não há fronteiras, não há barreiras, então os povos da terra poderiam transitar, podiam entrar. Esse é o problema da falta dos muros. E diz, inclusive, que eles tentavam influenciar e colocar funcionários entre eles. E você sabe, não é, meu irmão? Uma coisa é você fazer com gente animada, com gente disposta. Agora você está marcado a limpeza da sede da igreja para uma tal semana. E alguém já começa a falar assim, de novo a limpeza lá da sede. Estou querendo ir não. Aí você que já não estava lá muito animado de meter a sua mão na água sanitária, desinfetante, limpar. Pois é,
não estava muito fim essa semana, não. Uma coisa, meus irmãos, é impressionante como que a palavra de desânimo contagia, contamina, talvez seja uma palavra melhor. Como que ela coloca o nosso ânimo para baixo, não de todos, não em todo momento, não de todos em todo momento, mas afeta a moral, o ânimo, em particular neste caso, porque a vida deles estava em jogo. Eles sabiam que esses povos ao redor poderiam tentar alguma coisa, e desrespeitando a proteção que o império medo-persa tinha sobre eles. Então começa, meus irmãos, um ataque imediato e direto. E muitas vezes, meus irmãos, você vai enfrentar isso na sua vida. Talvez você é o único que serve ao Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Tenha como certeza na sua vida a palavra do Senhor Jesus. Se odiaram a mim, odiarão a vocês também. Um certo pensador, meus irmãos, disse que todo cristão deve ter um extremo cuidado quando o mundo lhe admira e lhe aplaude demais. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está acontecendo. Sabe por quê? Porque, via de regra, vão acontecer situações onde você trabalha, se você convive com pessoas que não conhecem o Senhor, onde você estuda, que vão de encontro, vão na contramão da fé cristã. Aí você se posiciona. Eu me lembro, por exemplo, muitos anos atrás, quando eu era bancário, em uma de nossas greves. Eu era muito novo. Vamos ver como é que é esse negócio de greve. Vamos ver se é legal. Eu ia em algumas assembleias, em algumas coisas, e aí finalmente eles falaram em depredar uma agência. E eu, do alto dos meus 16, 17 anos, falei, mas espera aí, como que a gente quer ser ouvido se a gente vai fazer uma coisa que a lei proíbe? Não, mas tem que ser na força, sem força. Isso aqui já é depois da ditadura militar, viu? E o pessoal já estava com esse pensamento ainda. Se não for assim, o povo não ouve. E aí foi a última vez que eu participei do movimento sindical, pelo menos naquela época dos bancários. Fui-me embora. Porque já estava se criando uma animosidade, porque a tática deles era contrário aos direitos que a palavra de Deus me concede dentro da minha profissão. De protestar, de reclamar, de negociar, mas dentro dos limites da lei. Isso vai acontecer, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, quando você se posicionar onde você estiver. Quando você estabelecer o princípio da palavra como seu princípio de conduta e disser, olha, isso aí eu não participo, isso eu não faço. Dessa forma, desculpa, mas não vai rolar. E nós vamos receber ataques, às vezes, como está dizendo, imediato e direto, como o povo recebeu. Passado um tempo, quando chega agora na etapa da carta que eles escrevem para Artaxerxes, a letra B nos ensina que o ataque também foi perseverante e indireto. Agora, vendo que eles conseguiram alguma coisa, mas não tiveram total sucesso, eles escrevem a carta que nós lemos e mandam para o rei. Eles começam a denigrir a imagem do povo que estava lá. Ó rei, vocês repararam as palavras de bajulação? As palavras como eles engrandecem o rei, engrandecem inclusive o rei que os deportou para lá. O grande rei. Eles são educados, eles são suaves. E eles escrevem esta carta e trazem agora o ataque indireto e o ataque perseverante que durou anos. Meu irmão, qualquer um desses ataques nunca acontecerá na sua vida sem a permissão de Deus. Assim foi na vida do povo também. O povo estava sendo provado, na verdade, pelo Senhor. E muitas vezes você vai passar muito tempo na mesma situação. Nós precisamos, meus irmãos, abandonar de uma vez por todas, se você ainda tem esta ilusão, de que servindo ao Senhor, andando com Deus, você e eu andaremos em tranquilidade. Andaremos em uma vida de paz o tempo todo. À medida que nós nos posicionarmos, nós vamos ser alvos
daqueles que não querem que a verdade, que o correto ocorra. Que não querem que o princípio da palavra de Deus permaneça. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, uma irmã nossa lá nos Estados Unidos foi presa por desacato. Por que ela desacatou a corte? Porque ela se recusou a obedecer a ordem judicial para realizar, ela sendo escrivã, um casamento homossexual. Ela disse: eu não posso fazer isso por questão de consciência e de fé. E contra a Constituição do seu próprio país, o juiz a mandou prender. E aí começou toda uma comoção, toda uma questão. O mais interessante é ver vários irmãos contrários àquela irmã. E, meus irmãos, isso tem sido uma onda. Ano passado, em um pouquíssimo espaço de tempo, de alguns meses, 3 juízes americanos pediram aposentadoria proporcional. Porque sendo juízes, principalmente juízes de paz, nós não vamos continuar fazendo, ou não vamos fazer, perdão, algo que seja contra aquilo que nós cremos. E isso vai se espalhar, meus irmãos, cada vez mais. Não se engane. Quando eu estudava sobre escatologia, meus irmãos, eu confesso um pouco rindo, quando a gente olha o que o pós-milenismo pensava. Que os cristãos vão crescer, ocupar cada vez mais a sociedade e a terra, e nós vamos cada vez mais transformar a sociedade. Não parece que está funcionando, né? O que nós vemos na palavra de Deus, meus irmãos, é o contrário disso. Cada vez mais uma sociedade que vai desobedecer a Deus e andar na contramão daquilo que a palavra de Deus defende. Uma das irmãs da nossa igreja falou horrorizada quando em outro estado, morando, foi procurar uma escola para seu filho, para seus filhos, e na escola já havia banheiros unissex. Já pensou? Um banheiro para menino e para menina. É a famosa ideologia de gênero já chegando nas escolas particulares. Não se preocupe, brevemente numa escola próxima a você, em Boa Vista. Por quê, meus irmãos? Porque cada vez mais você é impulsionado a ser politicamente correto. A não nadar contra a correnteza, mas fazer tudo aquilo que o mundo acha bonitinho. Às vezes, meus irmãos, o mundo se comporta de uma maneira infantil nas coisas mais infantis. Recentemente eu critiquei um programa de televisão que levou uma menina de 3 anos de idade, porque o vídeo dela virou viral. Sabe o que é viral? Espalhou. Milhões de acessos. A mãe contando para ela, lá no banco de trás, na cadeirinha de criança, contando para ela que o cantor que ela admirava tinha se casado. E ela entrou em desespero, chorando, gritando, não. E enquanto passava o vídeo, na plateia, todo mundo rindo. Só fazendo, E aí levaram a menina e a mãe e o famoso cantor entrou. E eu fiquei olhando aquela cena e falei, será que eu nasci em outra época? Uma época onde não se incentivava meninas de 3 anos a ter sonhos. Pastor, o senhor é muito maldoso. Pois é. Porque nós vivemos em um mundo maldoso. Onde uma menina de 3 anos, irmãos, nunca era incentivada a alimentar sonhozinhos, mesmo que inocentes, no limite de 3 anos, para com um homem adulto. E se sentir decepcionada porque ele casou. E eu comecei a lembrar, meus irmãos, quando o El Chan, que nem sei se a de graça ainda existe, estava no alto do sucesso, e se fazia vídeos e mais vídeos de meninas novas, 3, 4, 5 anos, com shortinhos minúsculos, rebolando em cima de uma garrafa. E todo mundo achava, olha que coisa bonitinha. E assim vai a nossa sociedade cada vez mais. Não se engane, não vai haver melhora. Nós estamos vivendo, meus irmãos, em um retrocesso moral.
alavancado pela pós-modernidade e pelo relativismo no qual nós vivemos. E os ataques serão imediatos e diretos, mas também serão perseverantes e indiretos. Agora, quer ver mais? Os ataques também, meus irmãos, virão com injustiças. Na carta que eles escrevem, eles alegam coisas que em parte são verdade, mas espera aí. Esta cidade má e rebelde, espera aí. Eles eram maus e rebeldes para com aqueles que tentavam lhe conquistar. O que eles achavam? Não, esta é uma cidade muito pacífica. Quem vem aqui conquistar, eles recebem com banda, com... Vocês já conheceram, meus irmãos, na história da humanidade, alguma cidade que quando lhe tentaram invadir, não tentou resistir? O general de Gaulle, quando tentaram entrar em Paris, ele tentou segurar a cidade até onde pôde contra os nazistas. E aí, finalmente, foi com parte do seu exército para a Inglaterra para se reagrupar e tentar o quê? Retomar a sua cidade de volta. Ora, por acaso Paris é uma cidade má e rebelde por causa disso? Não! Era direito deles. Você repare, meus irmãos, como a carta é colocada de uma forma para incitar aquele rei contra Jerusalém. Meu irmão, se prepare. O mundo e o inimigo não jogarão limpo com a igreja. O mundo e o inimigo não jogarão limpo com os seguidores de Jesus. As acusações serão recheadas de injustiças, de inverdades, de meias-verdades, para que o evangelho seja sempre distorcido. É só você ver as opiniões que eles têm, e eu sei que há exageros, eu sei que há muitos exageros, contra qualquer político evangélico que está legislando contra a causa que a gente costuma chamar de gaysista, né? Porque não é apenas homossexual. Nem diversos homossexuais são favoráveis àquilo que outros defendem. Agora, quer ver só? A luta contra a pedofilia, ela é alavancada principalmente por evangélicos. Você ouve a mídia falando isso? Você se lembra da mídia elogiando os evangélicos pela luta contra a pedofilia? Um artigozinho só, de rodapé, pequenininho, 3 linhas, nada. Mas aqui e acolá sai o quê? A intolerância, olha os termos que se usa. O fundamentalismo, já ouviu esse termo também? Quando os evangélicos lutam contra algumas coisas da causa homossexual e o aborto principalmente. A intolerância são os termos que são usados. Alguns dias atrás, meus irmãos, eu postei um vídeo fabuloso em que uma pesquisadora destrói todos os argumentos da indústria do aborto, dizendo que quando legaliza o aborto cai o número de mortes de mulheres. Mentira. Este ano, o Planned Parenthood, que é a maior organização abortista dos Estados Unidos, completa 99 anos. 61 milhões de pessoas não conseguiram comemorar nem sequer o primeiro ano que foram abortados no ventre de suas mães. 61 milhões de pessoas. E nós é que somos os intolerantes, os fundamentalistas. Não espere um ataque justo. Não espere jogo limpo. Isso aqui, meus irmãos, Esdras registra para mostrar ao povo. Voltamos, sim. Glória a Deus. Mas repare, a oposição sempre acontecerá. Nós já conhecemos a história. Nós sabemos, meus irmãos, que depois dos tempos de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, virão dias, meus irmãos, em que o povo não mais terá a mesma firmeza e cairá nos mesmos erros do passado, com a exceção da idolatria, que nunca mais voltou. E não vai perceber que o único jeito de se manter firme contra os ataques, diante da oposição, é uma palavrinha tão simples: obediência. A obediência não mandará, meu irmão,
a perseguição, a luta, a tribulação, coloque aí o que você quiser, não mandará embora, nem impedirá que venha, mas a obediência capacitará a mim e a você a perseverarmos até o final. Não importa, meu irmão, como chegaremos. Não importa se a gente vai chegar todo quebrado, ferido, machucado, cheio de hematomas, mas chegaremos em obediência. Sabe por quê? Porque melhor, o mais importante do que começar bem terminar bem. Como já disse diversas vezes, meus irmãos, nós somos uma igreja extremamente nova. Então nós vamos até uma certa idade, aí temos 2, 3 irmãs, então para dar um pulo para a irmã Terezinha, né? E aí acabou. Nós tivéssemos que fazer aqui o Ministério da Terceira Idade, ia ficar a irmã Terezinha como presidente, vice-presidente, tesoureira e secretária. Sabe o que me amedronta em relação a isso, meus irmãos? É onde nós estaremos daqui a 20 anos. Onde você e eu estaremos. Porque eu já acompanhei uma igreja por 30 anos. Eu já acompanhei pessoas andando com o Senhor por 30 anos. E eu estou de maneira nenhuma me colocando ou a você acima de qualquer outro. Mas o que causa temor é saber que alguém ou alguém que estavam andando tão bem descarrilharam da vida cristã de tal maneira desastrosa que hoje são uma lembrança do que foram. E onde se descarrilha, meus irmãos? Obediência. Obediência interna, eu com eu sozinho, obediência com o meu próximo, obediência com a minha família, obediência com a minha igreja, com o meu trabalho, com a sociedade. É eu não departamentalizar, meu irmão, aqui eu sou mais crente do que lá. Lá eu me dou certa liberdade. Não. Da maneira como eu me comporto aqui, me comporto em qualquer lugar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. O Evangelho, meus irmãos, traz esta mudança. Em que mesmo no meio da oposição, nós temos um tremendo de um exemplo no nosso Senhor. Que em meio a tudo o que Ele passou, e você sabe muito bem que já leu os Evangelhos, nada o impediu de cumprir aquilo que Deus havia determinado para a sua vida. E diante do exemplo dele, Ele nos deixa claro, se Ele venceu, nós podemos vencer nele também. Amém? Que você vá para esta semana, meu irmão, pensando nas escolhas que você tem tomado. Em todas as áreas da sua vida, como você lida com as pessoas, como você lida com o sexo oposto, como você lida com as autoridades, como você lida com as pessoas subordinadas a você, como você lida com a sua família, como você lida com a igreja do Senhor. Oremos. Deus querido, sabemos, ó Pai, porque o Senhor Jesus deixou claro para nós que no mundo nós teremos aflições. Teu povo está aqui neste texto, quase 2.500 anos atrás, já sendo um exemplo disso. E mostrando-nos, ó Deus, como é difícil ficarmos na fidelidade da obediência que Tu mereces, e a qual trará sobre nós os frutos, as consequências da obediência. Porque Tu és fiel a Ti mesmo, e não pode negar a nenhuma de Suas promessas, a nenhuma de Tuas palavras, Deus. E por isso nós confiamos que Tu nos guardará, que não nos privará nem nos tirará da luta, da perseguição, mas vai nos guardar enquanto passarmos por ela. E mais do que isso, estará conosco, estará ao nosso lado. Ajuda-nos, ó Deus, não apenas nesta semana, mas constantemente, a glorificarmos o Senhor, através do nosso comportamento, da nossa índole, do nosso caráter, da nossa conduta. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.